Boa tarde, são 17 horas e dia 20 de outubro de 2015. Eu andei pensando sobre uma pessoa específica da Bíblia. Andei pensando sobre José, não José do Egito, José, pai de Jesus, pai adotivo de Jesus. E é sobre esse homem que eu queria passar para vocês as minhas conclusões, os meus estudos sobre esse homem, José, marido de Maria, pai de Jesus. Eu coloquei dessa vez um título nessa nossa conversa. E o título é José, o silêncio que fala alto. José, o silêncio que fala alto. Sobre o nascimento de Jesus, existem duas genealogias. A primeira genealogia que aparece é de Mateus, no Evangelho de Mateus, e ela narra de Abraão até Jesus. Essa genealogia é a genealogia de Abraão até Jesus por Maria. Ok? Então vai passando pela linhagem de Maria e chega a Jesus. Outra genealogia que aparece é a que está narrada em Lucas, capítulo 3, que é a descendência de Jesus desde Adão até Jesus, passando por José, a linhagem de José. Uma coisa interessante é que quando Mateus narra a linhagem de Jesus por Maria, ele fala da experiência pessoal do pensamento de José. Quando Lucas fala da linhagem de Jesus por Maria, por José, ele fala do contato que Maria teve, a experiência que Maria teve com o anjo. Ou seja, cada um fala de um, narrando a experiência do outro, para mostrar que o Evangelho não é partido, o Evangelho não é separado. Um fala da linhagem de Maria e narra o pensamento de José. O outro fala da linhagem de José e narra o pensamento de Maria. A palavra de Deus, mais uma vez, provando que ela é uma só. Uma só. E após essa curiosidade dos evangelhos, né, eu vou ler um texto aqui que está em Mateus, que é narrativo. É como foi. Chega a dizer assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido no Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo dizendo: José, filho de Davi, não temas a receber Maria, tua mulher, porque o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome Jesus. Esse texto é narrativo. Se você quiser parar o vídeo, voltar para ouvir de novo, fica à vontade. É uma narração de como foi. É uma narração. Então, o que eu queria mostrar, salientar desse texto aqui, é que José foi chamado de justo. Diz assim, José, como era justo. Essa palavra justo na Bíblia não foi usada assim, jogada, distribuída para as pessoas. Ela foi dada a poucos na Bíblia, especificamente a poucos. Eu vou citar alguns aqui que eu encontrei rapidamente, mas não creio que haja muito mais do que esses. Foi dada para poucos, né? Antes de falar dos que foram chamados de justos, convém ressaltar que existem duas pessoas na Bíblia que tinham um sobrenome justo. O nome de família dele era justo. Então, não, esses é nome de família, não é característica espiritual. Okay? Esses são José Justo, melhor dizendo, José Justo, aquele que foi tirado no palitinho para ver se ia ser apóstolo ou não, e caiu em Matias,
Lembrando que o verdadeiro apóstolo, o 12º, é Paulo, né? Não é Matias. E o segundo chamado é Tito Justo. O nome dele era esse, Tito Justo. Era o nome dele. Né? Agora, os que foram chamados de justos, eu vou seguir para vocês na ordem cronológica. A narração da Bíblia está em posições diferentes, mas na ordem cronológica. O primeiro a ser chamado de justo foi Abel. Abel, filho de Adão e de Eva, foi chamado de justo por causa das ofertas que ele deu para Deus. Ele selecionou as melhores, ele fez o melhor possível e assim ele deu a melhor oferta para Deus. Por isso Deus o chamou de justo. A segunda pessoa a ser chamada de justo foi Jó. Jó foi chamado de justo após a visita dos 3 amigos que ele teve, que foram lá, falaram bastante para ele, e mesmo assim eles então decidiram parar de falar, porque Jó era justo. Outro que foi chamado de justo foi João Batista. Uma coisa interessante, João Batista foi chamado de justo e reconhecido como justo por Herodes, exatamente a pessoa que mandou cortar a cabeça dele. O assassino de João Batista chamou João Batista de justo. Os acusadores de Jó chamaram Jó de justo. E Jesus é chamado de justo a Bíblia inteira, mas eu retirei uma passagem de Lucas que diz assim: Jesus foi chamado de justo na morte. A passagem não diz, eu estou narrando. Jesus foi chamado de Lucas na morte. Ele foi reconhecido pelo centurião que o observava morrer. O centurião, olhando para a cruz, viu o céu escurecer, um monte de coisa acontecer. Então o centurião diz: verdadeiramente esse aí é justo. Então note que não há uma distribuição do termo justo livremente na Bíblia. É dado para poucas pessoas. E a Bíblia diz José, porque era justo. Entendeu? Então esse prêmio de ser chamado de justo é porque há uma vida de justiça. Lembrando que José era comerciante, carpinteiro. Ele praticava preços justos. Ele era esposo, ele era marido. Ele era justo com a sua esposa. Ele tinha filho, Jesus, e ele era justo com o filho dele. Por tudo isso, ele foi chamado de justo. Na sociedade ele era justo. Poucos foram chamados de justos, mas José, pai de Jesus, foi chamado de justo. Todos esses que foram chamados de justos passaram por grandes dificuldades. Muitos morreram. Jó chegou a pedir a morte, os outros morreram. Abel morreu, João Batista morreu. O próprio Jesus morreu e foi ressuscitado. Ele ressuscitou, porque ele é a vida. Nele está a vida. Ele ressuscita os outros, mas ele ressuscitou. José era um homem, José era um carpinteiro, e com o pensamento de que sua esposa tinha traído ele, ele então começa a viver uma situação difícil. Uma situação que vai mexer com a cabeça dele. Ele vai ter que tomar uma decisão. O que fazer? Né? A mulher que está prometida para mim, desposada, prometida para mim, ainda não convive com ela, está grávida. Está grávida. E aí? Então ele tem que tomar uma decisão. E ele decide ir embora. Aparentemente pode parecer que ele está sendo covarde, que ele está deixando uma mulher grávida, mas vamos prestar atenção na época, no fato e tudo. Quando ele decide ir embora, ele puxa para ele a culpa. Ele puxa para ele a culpa. Porque ele fica entre duas decisões. Se ele fica lá com ela, ele poderia acusá-la. Está grávida. Não fui eu, está grávida. Qual era a consequência para Maria? Seria apedrejada até a morte. Ou ele poderia ficar lá pensando, não fui eu desconfio dela, ia viver para sempre com esse negócio na cabeça. Ele tinha que tomar uma decisão. Ou fica e produz a morte dela, ou fica e produz a morte dele dia a dia. Então ele decide, uma decisão humana, fugir. Porque fugindo, ele seria o culpado. Todo mundo ia dizer, lá vai, ó, ele José, ele não vale nada, ele não tem moral, ele arrebentou com tudo, ele acabou com a vida dela, largou ela aí, não vai sustentar. Né?
Mas o texto é bem claro. O texto diz assim: José, como não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Então a vontade dele de sair é porque ele não queria dar a ela uma má fama. Entende? Que se ele fica, ele diz: está grávida, não fui eu, morre. Ou se ele fica, ele vai viver para o resto da vida colocando má fama nela dentro do coração dele, da mente dele. Então ele decidiu fugir. Isso foi, na verdade, uma prova que Deus fez com José. Deus fez assim: eu quero ver, né, como é que ele vai reagir. Porque Deus não se manifestou. Maria ficou grávida do Espírito Santo e José tinha que resolver esse problema dentro da cabeça dele. Fica e ela morre. Fica e eu morro. E aí? José toma a seguinte decisão: eu vou embora e a culpa vai ser minha. E ela fica na sociedade, fica na casa, fica no clã da família, honrada. E eu sou o que não vale nada, eu vou embora. Eu sou banido. Quando ele toma a decisão de ser o banido, o expulso, o culpado, Deus vê que ele é um homem bom. Por isso ele é chamado de justo. E aí Deus faz o anjo aparecer para ele. E o anjo diz o seguinte: não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela se gerou é do Espírito Santo. José havia se oferecido para receber a culpa dela, sabe? Ele seria o imoral, ele seria o errado. Pouca gente na Bíblia se ofereceu para ser culpado pelo pecado de outro. Eu posso lembrar facilmente aqui de Moisés. Quando o povo no deserto fez o bezerro de ouro, Moisés virou para Deus, em oração, logicamente, e falou assim: Senhor, risca-me do teu livro. Risca-me do teu livro. Moisés chegou e falou assim: o líder daquele povo que fez o bezerro de ouro sou eu. Risca-me do teu livro. Eu sou responsável pelo erro deles. Moisés quis se colocar na posição de Jesus, aquele que se sacrifica, aquele que morre por uma pessoa, por alguém. E o outro foi José. José decide se colocar na posição daquele que se sacrifica, que toma o apelido, a alcunha de culpado, o peso da culpa sobre ele e é expulso do grupo em prol da santidade de Maria. José decide isso. Duas pessoas, eu lembro, assim, rápido, de que quiseram assumir a culpa, mas isso não é dado aos humanos. Assumir a culpa de outro não é dado aos humanos. Moisés não conseguiu assumir a culpa do povo que fez o bezerro de ouro e José não pôde assumir a culpa que ele achava que tinha, porque não tinha, Maria era santa e pura, assumir a culpa de Maria. Porque a função de assumir a culpa de outro é de Jesus, só ele. E a culpa está contigo, está comigo, até que eu ore e peça perdão. Aí a culpa vai para Jesus. E ele, só ele, pode receber a culpa de outra pessoa. Não eu não posso receber a culpa dos meus filhos, minha esposa não pode receber minha culpa, meus filhos não podem receber minha culpa, é cada um por si, até que, em oração, de joelhos, a gente se corre ao Deus Altíssimo, puro, santo e verdadeiro, e recebe então o perdão do pecado, através de Jesus Cristo, não há outra forma. Então cabia somente ao próprio Jesus fazer isso. José, quando tentou, ele praticou o que era dito lá em Oséias 6,6. Misericórdia quero e não sacrifício. Ele não optou pelo sacrifício de Maria. Ele optou por misericórdia a Maria, na cabeça dele, porque ele achava que ela era culpada. Né? Por isso, José foi tido como justo. Ele foi um protetor de Maria. Ele foi misericordioso com Maria. Entende? Essa é a função do marido no lar. Ser protetor da esposa, dos filhos. Ser misericordioso com a esposa, com os filhos. Assim como, já que somos todos humanos, devemos receber também misericórdia da esposa quando nós pecamos. Porque pecamos. Tá? E assim a família deve se perdoar a todo. E você que é homem deve assumir a função de protetor da sua família abaixo da proteção de Deus. Entende? Essa é a mensagem silenciosa de José. José, no dia a dia, não se vê em lugar nenhum dos evangelhos a expressão José disse tal coisa. José não fala. Não tem a fala de José na Bíblia, não tem. O que José falou? Nada. Né? Mas há duas expressões que falam muito alto sobre José.
A primeira expressão é dita pelo evangelista Mateus, que também é apóstolo. Ele diz assim: o povo, vendo Jesus fazer milagres, faz uma pergunta. O povo, entre eles mesmos, faz uma pergunta. Ué, mas não é esse o filho do carpinteiro? Mateus estava ali e viu eles perguntarem: não é esse o filho do carpinteiro? Passado um tempo, né, Marcos, evangelista Marcos, ele faz uma pesquisa, depois de um tempo dessa pergunta ter ocorrido, ele faz uma pesquisa, e ele pergunta: o que foi perguntado mesmo? Eu vou falar com Mateus. Aí o povo diz para ele: não, eles perguntaram entre si, não é esse o carpinteiro? Olha a diferença. Mateus narra assim: eles perguntaram: não é este o filho do carpinteiro? Marcos narra: não é este o carpinteiro? Não é este o filho do carpinteiro? Não é este o carpinteiro? Há uma diferença nas duas perguntas. Primeiro diz: não é este o filho do carpinteiro? Na outra diz: não é este o carpinteiro? O que tem aqui no meio? A morte de José. Primeiro Jesus é tido como filho do carpinteiro. Depois Jesus é tido como carpinteiro, como ele ficou conhecido, carpinteiro de Nazaré. No meio, a morte de José. E no silêncio de José a vida inteira, nós vemos um pai ensinando a seu filho o ofício da carpintaria. Porque não poderia Jesus herdar o título de carpinteiro se não tivesse aprendido a ser carpinteiro com José. Entende? Embora Jesus soubesse todas as coisas, mas na sua humildade de filho, ele aprendeu a profissão com o pai dele, José, e herdou a carpintaria, sustentando sua mãe durante um tempo, até que começasse verdadeiramente a obra que ele tinha que fazer. Há essa diferença. E no silêncio entre Jesus ser o filho do carpinteiro e Jesus ser o carpinteiro, na morte de José para trás, há uma vida de dedicação à esposa Maria, há uma vida de dedicação ao filho, ensinando a ele o ofício da carpintaria. Em silêncio. No exemplo. Nas marteladas diárias. Conversando com Jesus. Pega ali a madeira. Agora coloca os quadros assim que se serra. Ó, é assim. Vamos lá, pega do outro lado, eu pego desse lado, vamos serrar. No dia a dia. O amor manifestado dia a dia de um pai por um filho. Na humildade. Não se vê José pregando para multidões. Não se vê José dizendo: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Não tem isso. Tem um homem que foi um pai, que foi um marido, justo, só e tudo isso. José. O silêncio de José fala muito alto. O silêncio de José fala muito alto, sabe? Ele não recebeu, não teve aquele negócio de veio a mim a palavra do Senhor dizendo, como dizem os profetas. Todos os profetas receberam a palavra de Deus e aí passaram para o povo. José não recebeu a palavra de Deus para dizer veio a mim a palavra de Deus. Mas no seu silêncio, na sua humildade, na sua justiça, no seu trabalho diário, na sua dedicação à sua família, ele recebeu o próprio verbo de Deus vivo dentro da sua casa. Esse é José. O homem que possui um silêncio que fala muito alto. Muito alto. José se humilhou sendo manso, humilde, obediente, misericordioso, protetor, recebeu o próprio Cristo na sua casa. Esse é o exemplo de José. Tá bom? Esse é o exemplo de José. Diminua-se então. Você, eu tenho que me diminuir. A gente tem que se diminuir perante Deus, porque Deus é puro e santo. A gente tem que acabar com a nossa soberba, porque Deus resiste aos soberbos, rejeita os soberbos e dá graça aos humildes. E assim, sendo humilde, curvando a cabeça, curvando a coluna em oração, no secreto, sozinho no seu quarto, receba você também, como José, no seu exemplo de silêncio,
Receba a Cristo na sua casa. Receba o Deus vivo na sua casa. E tudo isso é o que todos queremos. Nós queremos Cristo em nossa casa. Esse é o exemplo de José. Diminua-se, cale-se, obedeça, ore, ore, ore. E o seu testemunho de vida falará muito alto, como o testemunho de vida de José, pai de Jesus. Sem nenhuma palavra escrita dele na Bíblia. Fala muito alto, até hoje, aos nossos corações. É isso. Vá fazer a sua oração no seu lugar secreto. Até logo.